Fala rapaziada, firmeza, aqui é o Matias Pitombeira de novo. Como eu me propus esse ano, né, fazer mais vídeos, dar mais minhas opiniões, tentar contribuir com o mundo de alguma forma. Mas antes de começar o vídeo e falar do fim da ilusão neoliberal e dos Estados Unidos como os bonzinhos do mundo, né, é importante dizer assim que a minha visão é a visão de um brasileiro médio, tá? Eu não tenho faculdade de nada, eu não sou doutorado em nada, não tenho faculdade de economia, de história, eu sou cria da escola pública brasileira, então o ensino formal, na verdade, foi roubado, né, de quem foi da escola pública, e nos últimos 10 anos eu fui conhecendo, tentando aprender com vídeos, com leituras, entender um pouco mais da economia, de política, de geopolítica, da política interna do Brasil, da história do Brasil, da história dos países da África, da Ásia, da Europa, os Estados Unidos, a América do Norte, né, e pretendo aí dar uma pincelada ou outra e dar minhas opiniões aí nos assuntos que eu achar que eu tenho alguma capacidade de contribuir com alguma coisa, né? Porque assim, eu acho que é importante a gente, quando tomar uma posição política, entender para poder tomar uma decisão correta, né? Apoiar uma política que vai de fato levar com que a maioria das pessoas tenha uma vida digna, né? Economicamente, socialmente, com lazer, com cultura, com festa também, né? Porque na vida precisa de tudo, né? Então, a posição política que a gente vai adotar, acho que tem que ter um pouco de conhecimento para que você esteja realmente apoiando uma coisa que é benéfica para você e para as pessoas, para seus irmãos que eu digo, a sociedade de maneira geral, né? E qualquer pessoa no Brasil que já utilizou o Estado alguma vez tem alguma reclamação a fazer, né? Eu sempre precisei utilizar, tenho boas experiências precisando dos organismos do Estado e também tenho experiências ruins, né, como todo brasileiro. Então, fica um discurso muito fácil, esse discurso neoliberal de menos Estado, menos político, sabe, desregulamentação, porque o Estado só erra, o Estado só falha, e aquilo soa muito bem para você e você compra aquela ideia, mas sem compreender a fundo o que aquela ideia significa e os resultados que vão gerar dela. Só que quando você vai estudar a história do capitalismo, das nações que ficaram economicamente desenvolvidas, você vai ver que é bem diferente desse ideal que tentam vender pra gente, pro Brasil. A primeira nação imperialista do planeta, do mundo capitalista, no caso, né, foi a Inglaterra, né, que só aconteceu por conta de um Estado forte que se movimentou naquela direção. Os camponeses ingleses, eles tinham um direito vitalício ao uso da terra que eles moravam e plantavam. Então, o dono da propriedade, ele era o dono, ele recebia por aquilo, mas o direito vitalício ao uso da terra era dos camponeses. Então, a pessoa tinha segurança que ela ia nascer e morrer ali, que os filhos dela poderiam criar os filhos ali, né, criar a família deles ali. E a Inglaterra acaba com esse contrato social que existia, tira os camponeses das suas terras e devolve aos proprietários os grandes latifundiários. E naquela época era tão absurdo para eles, né, essa ideia de terem que trabalhar por miséria nas fábricas, que no primeiro momento os camponeses preferiam ficar sem trabalhar do que vender a força de trabalho de uma forma tão barata. E o Estado inglês, novamente, cria a lei da vadiagem, que é para que as pessoas que não estivessem trabalhando, que estavam à toa ali na rua, fossem presas. Então, os camponeses começam a ser obrigados a trabalhar. Para você ver como era absurdo para eles naquela época a ideia de trabalhar para receber um salário miserável. E o Estado inglês fez de tudo para vender os seus produtos para o mundo, para expandir o seu capitalismo. Fez uma guerra do ópio na China, né, que é simplesmente o Estado inglês traficando drogas. É assim mesmo, gente, não estou aqui sendo duro, estou inventando, não. Eu esqueci o nome da rainha que foi naquela oportunidade, mas ela foi conhecida como uma das maiores traficantes do mundo. Eu estou aqui com um pouco de medo de falar as palavras, porque ainda estou entendendo como funciona o YouTube e não quero ter problemas aí com a plataforma. Mas foi o Estado inglês injetando o ópio ali para desestabilizar aquela nação, desestabilizar aquela economia, porque na época o maior PIB do mundo era o chinês, e tinha um mercado consumidor ali enorme, e os chineses, eles sempre foram um pouco mais fechados, então eles produziam já tudo aquilo que era necessário para a vida deles naquele momento. Eles não precisavam comprar nada de fora. E aí, através dessa injeção de drogas, né, vamos ver se é que me engano a plataforma assim, a China se vê obrigada a comprar. Então o Estado chinês começa a consumir os produtos da Inglaterra através dessa guerra que eles fizeram do ópio.
E foi assim também que os Estados Unidos se desenvolveu, protegendo a sua indústria, injetando uma grande parte de dinheiro em ciência e tecnologia para estar na fronteira tecnológica do mundo e poder exportar os seus produtos para o mundo. E os Estados Unidos também tem uma coisa muito peculiar, que eles emitem o dólar, né, que é a moeda corrente do mundo. Então isso deu um poder para eles muito grande. Porque a gente tem que entender que só o Estado é capaz de investir em algo que pode não dar retorno, tá? Então, várias petrolíferas estrangeiras tentaram tirar petróleo aqui do solo brasileiro e não conseguiram. Quem conseguiu foi Getúlio Vargas, criando a Petrobras e investindo dinheiro pesado para poder, quem sabe, chegar lá no fundo onde tinha petróleo, conseguiu chegar e criou uma empresa que é uma das maiores do mundo e está na fronteira tecnológica desse ramo. Foi assim que os Estados Unidos saíram da Grande Depressão de 29 com o plano New Deal, né, que foi implementado pelo Roosevelt e ficou conhecido por uma frase que era: a gente vai pagar pro nosso cidadão cavar um buraco e depois a gente vai pagar para ele tampar aquele buraco, porque era o Estado simplesmente investindo, injetando dinheiro na sociedade, né? Foi assim que a Europa se recuperou no pós-guerra, com o plano Marshall também dos Estados Unidos, que financiaram o estado de bem-estar social que foi vigente na Inglaterra aí nos últimos 70, 80 anos. Foi através novamente o Estado. Você pode perceber que toda vez que tem uma crise no capitalismo, vem o Estado salvar o capitalismo, porque não existe capitalismo sem Estado, né? Aconteceu novamente em 2009, aquela crise que teve nos Estados Unidos. Então, toda vez que o capitalismo quebra, o Estado vem, injeta dinheiro e salva os bancos, as grandes empresas que quebram o modelo que eles mesmos alimentam, né? Que é um capitalismo explorador, né? E nós estamos vendo isso com a China agora novamente. A China está se transformando aí na grande potência do mundo, com uma visão completamente diferente dos Estados Unidos, na minha visão, uma forma completamente de lidar com os outros países, né, de investir nos outros países. Eles não querem entupir a cultura deles, goela abaixo das pessoas, né, e nem o modelo econômico deles, né, eles respeitam as singularidades ali dos países, e eles têm vários exemplos para se dar dentro dessa relação China com os países, mas o foco do vídeo não é esse. A segunda parte do vídeo agora, que vai se conectar com a primeira, né, por que é o fim do neoliberalismo? Porque o Trump está mostrando que esse papo de que tira o Estado e deixa que os empresários resolvem, não funciona. Você precisa ter um Estado à frente do seu país que vai coordenar as ações econômicas, aonde o dinheiro vai ser investido, qual indústria que nós vamos priorizar, como que nós vamos proteger essa indústria das indústrias de fora, que já estão às vezes até mais preparadas para fortalecer essa nossa indústria e se transformar em grandes empresas que gerem empregos de qualidade, que geram para nós superávit com os outros países, ou que nos forneça produtos que vai suprir as necessidades dentro do nosso país. Então o Trump, o que ele está fazendo? Ele está tarifando o mundo inteiro, até para aliados históricos, que vai fazer um grande problema para ele no futuro. Então ele está tarifando todo mundo para tentar proteger a sua própria indústria, para que, quem sabe, as empresas que saíram dos Estados Unidos e foram para a China retornem aos Estados Unidos e voltem a produzir lá. Só que ele está fazendo isso de uma forma desordenada, assim, como eu disse, eu não sou economista, assim, mas você vai lendo as notícias que vão saindo dia após dia do governo Trump e mesmo para quem não entende, você vê que aquilo é meio que uma loucura, assim, que ele está tarifando meio que a esmo, que os critérios, assim, rasos, sabe? E está pisando no calo de aliados históricos, que isso vai levar o mundo para o colo da China, né? Ele está pisando na Europa, que é uma aliada histórica. Ele pisou em Israel, que também o Netanyahu fez um discurso que dava apoio incondicional para o Trump, né? Ele conseguiu unir a China, a Coreia do Sul e o Japão, que são inimigos seculares, quiçá milenares, né? E eles agora estão anunciando parcerias econômicas de novo. Para vocês entenderem mais ou menos, é simplesmente como se o Trump tivesse conseguido unir a torcida independente do São Paulo, a Mancha Verde do Palmeiras e a Gaviões da Fiel do Corinthians. O Trump conseguiu isso com essa política dele. E eu acho que essa atitude do Trump, ela desvenda o véu para quem quer ver, né? Para quem gosta de enxergar, porque hoje tem muita gente que não importa o que aconteça na frente dela, né? Ela vai manter a narrativa dela, aquele mundo de ficção que ela vive, né? Ela está mostrando para o mundo que os Estados Unidos nunca se preocupou com o mundo, com ninguém. Os Estados Unidos, ele é um império de guerra, e enquanto eles fazem com países como nós, de terceiro mundo,
a imposição desse modelo neoliberal, porque quando você tem uma economia forte, uma indústria forte, eu acho que você quer abertura de mercado, porque você rapidamente vai dominar aquele mercado, porque você tem uma empresa muito boa. Então, os Estados Unidos fez uma política completamente contrária para se transformar numa nação grande e potente economicamente e de influência também cultural, que eles têm muito grande, né? Eles fizeram isso de uma forma e para o mundo eles querem vender outra forma. E essas atitudes do Trump, para quem quer ver, como eu disse, desvenda esse véu de que deixa os empresários resolvem, desregulamenta, tira o Estado é corrupto, o Estado é ruim, o Estado é cruel. Para quem quer ver, isso está ficando claro, porque os economistas neoliberais adoram dizer isso, né? O Estado não pode interferir na economia. Olha o que o Donald Trump está fazendo. Está interferindo radicalmente na economia. Então, para eles, não importa muito o que vai acontecer com o mundo. O que importa é o umbigo deles. Os Estados Unidos é um império de guerra que é difícil encontrar algum conflito em qualquer parte do mundo nos últimos 100 anos que os Estados Unidos não estava lá apagando gasolina com fogo. Foi assim no Iraque, foi assim no Afeganistão, e foi recente agora na guerra da Ucrânia também, né? Então, eu acho que para quem está um pouco mais antenado e está realmente interessado em entender o mundo e fazer com que o Brasil cresça de verdade, seja uma nação boa para os brasileiros, percebe que o caminho que foi vendido aí nos últimos 10, 15 anos no Brasil, que o neoliberalismo é o conto de fadas na terra e tudo que é de esquerda é simplesmente ruim e deplorável, as atitudes do Trump estão mostrando que não é bem assim que os Estados Unidos agem. E nós aqui do Brasil precisamos sair urgentemente desse discurso de acaba com o Estado, desregulamenta, abaixa imposto, os políticos não servem para nada. Eu sei que a gente tem uma classe ruim política no Brasil, mas isso é um outro problema. O que nós precisamos no Brasil é de um Estado forte, um Estado que desenvolva a economia, que injete dinheiro na economia. O que nós precisamos é de um Estado que industrialize o Brasil, que invista em ciência e tecnologia, que invista em infraestrutura, em trem, estrada, trem de alta velocidade, que desenvolva as coisas importantes para o país. E agora os Estados Unidos mostrou para quem quer ver que o neoliberalismo é uma grande farsa. Por que é uma grande farsa? É só você estudar a história dos países capitalistas e você vai ver que essa ideia de desregulamentação, de tira o Estado, tira os impostos, ela não tem respaldo na história. Não tem um país do mundo que está entre as grandes economias que não teve um Estado forte impulsionando a economia. As pessoas sempre falaram nos Estados Unidos, muito sem conhecer, porque o Estado americano é imenso, é gigantesco. Comparado com o brasileiro, pelo amor de Deus, muito maior. Também cai a ilusão de que eles estão preocupados com o mundo, né? O que foi feito agora na Ucrânia é uma coisa bizarra, uma coisa louca, né? A gente está vendo aí as negociações para o fim da guerra e simplesmente quem está negociando o fim da guerra da Ucrânia é o Trump e o Putin, né? Mas pô, a guerra não está com a Ucrânia, né? Por que o Trump, que é a liderança que está resolvendo esse conflito? Porque, na verdade, nunca foi uma guerra da Rússia com a Ucrânia, é uma guerra da OTAN e principalmente dos Estados Unidos, que é o maior país da OTAN, que sempre injetou dinheiro ali na segurança e tudo mais. Então, eu acho que o Estado americano mostrou, para quem quer ver, como eu disse, que o neoliberalismo é uma farsa, porque ela não tem respaldo na história do mundo. Se você for pegar as grandes nações econômicas, elas não se desenvolveram com o modelo neoliberal. E também cai essa ilusão de que eles estão preocupados com o mundo, exportarem a democracia. Isso nunca teve no radar de interesse deles. Tanto que agora você está vendo as negociações de fim da guerra da Ucrânia e é uma coisa bizarra. A guerra é Rússia e Ucrânia, e quem está negociando o fim da guerra é o Trump e o Putin, e o Zelensky está quase implorando para sentar na mesa de negociação e protagonizou aquele momento extremamente patético e desrespeitoso por parte do Trump, mas porque os Estados Unidos não quer saber, não quer saber se vai morrer gente, se não vai morrer gente, se ele vai respeitar o povo ucraniano, né, a soberania dos povos. Eles não estão um pouco se lixando para isso, né? Então você vê uma guerra entre dois países que as negociações são feitas por outro país, né? Uma coisa assim maluca. Mas porque essa guerra nunca foi de fato da Ucrânia, né? Os Estados Unidos novamente apagou gasolina com fogo. Então acho que é o fim dessa ilusão, né? Eles estão há 100 anos aí exportando miséria para o mundo e essa é a natureza, acho que, da mentalidade americana, né? E é isso, rapaziada. Eu agradeço quem chegou até aqui. Se inscreva, deixa o seu like. Puta que pariu, eu vou me acostumar até falar isso com naturalidade. Pra mim é muito estranho falar isso. Mas espero que tenham gostado e
Eu apareço em breve aí novamente para falar mais alguma coisa que eu julgue interessante. Falou!